Muito bem, meus irmãos. Então, foi nos proposto pela casa no dia de hoje a análise do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. É um tema bastante rico e basilar da doutrina espírita, né? Nascer de novo, reencarnar. E Kardec, ele, para análise desse capítulo, ele começa no item 1º, trazendo para nós um trecho do Evangelho de Mateus, né? Esse trecho compõe o capítulo 16, versículos 13 e 17, que eu vou ler aqui, para não confiar nessa memória tão frágil. Mateus escreve assim: Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que sou? Eles lhe responderam: Dizem uns que é João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que sou? Simão Pedro, tomando a palavra, falou: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E aí conclui-se o item 1º do Evangelho segundo o Espiritismo, esses versículos de 13 e 17 do Evangelho de Mateus, lá do capítulo 16, e a gente começa a fazer algumas ilações a respeito disso, né? A primeira questão que nos chama a atenção é onde é que estava Jesus, porque Mateus ele narra o local, né? Ele diz que é as cercanias de Cesareia de Filipe. E notem que essa localidade, ela não é um local onde Jesus transitou com frequência, né? Um lugar mais afastado das áreas onde ele costumava levar a Boa Nova. Vamos falar um pouquinho dessa Cesareia de Filipe, né? A Cesareia de Filipe, na verdade, ela começa no século 3 a.C. Ela é uma cidade fundada pelos gregos helenistas, né? Ela fica situada em uma das nascentes do Rio Jordão, no sopé do Monte Hermon, né? E ela é fundada pelos gregos, então, e com o nome de Pânias. Pânias é uma cidade, é uma homenagem ao deus Pan, né? Aquele deus que tem pezinho de cabrito, toca uma flautinha, anda pelas florestas, né? E nesse local ainda existem, até hoje, até os dias de hoje, ruínas de um templo construído em homenagem ao deus Pan, que origina então o nome que dá origem à cidade de Pânias, né? Séculos depois, nós vamos ter uma invasão árabe que domina uma parte grande daquela região e passa a controlar Pânias. Então, nesse período, Pânias, a cidade, o nome, se modifica para Bânias, né? E essa modificação, ela não é proposital, ela decorre da dificuldade da pronúncia da letra P por essa cultura. Então, o P de Pânias vira B e a cidade se transforma em Bânias. E já na época romana, agora mais contemporânea ao Cristo, nós veremos então Filipe, filho de Herodes, que, então, novo domínio, Filipe modifica, altera Bânias, o que passou a ser conhecido como Bânias, para Cesareia. No entanto, existe uma outra Cesareia, a marítima. E então,
para distinguir uma da outra, Filipe denomina de Cesareia de Filipe, para distingui-la da Cesareia Marítima. Então, aonde nós queremos chegar com essas informações? Nós queremos dizer que Jesus está longe de onde ele costumeiramente costumava pregar. Ele está longe das áreas onde a maioria é de judeus. Então, ali já existe uma certa, um certo número maior de culturas miscigenadas, misturadas. Muito bem. Entendendo isso, a gente se pergunta por que Jesus pergunta sobre si mesmo. A questão que ele faz diz respeito a si mesmo. E a gente entende que Jesus não tem nenhum traço de insegurança. Ele sabe quem é. Ele não faz uma pergunta por curiosidade também. Porque o que caracteriza um espírito dessa classe, espírito puro que é Jesus, é a produtividade. Então ele está em busca de produzir alguma coisa. E a pergunta que fica é, então, o que ele quer produzir com essa questão? Bom, para responder essa questão, nós precisamos contextualizar o trecho que Kardec escolhe para iniciar o item primeiro desse capítulo. O que, aliás, nós aproveitamos aqui para ressaltar que deveria ser interpretado por nós, estudiosos do Espiritismo, como uma necessidade. Porque Kardec, ele constrói as obras básicas dele com base nas ideias pestalozzianas. Então, ele não oferece um trabalho concluído, muito pelo contrário, ele oferece uma proposta para que você, em lendo, suscite algumas questões como essas que nós estamos abordando aqui, mas não somente essas. Na verdade, essas questões vão muito além, porque Pestalozzi trabalha justamente com o conteúdo de cada um, e cada um tem um conteúdo diverso, né? Então, baseado nisso, nessas questões que nós vamos, então, ao encontro da proposta de Kardec, que é buscar complementar aquilo que ele nos oferece. E notem que ele pega um trecho do meio do capítulo 16 de Mateus, né? E quando ele faz isso, é quase que uma obrigação nossa entender que ele está dizendo assim, ó, então desse pedaço vocês vão ler o que tem antes e o que tem depois, porque isso é fundamental para você construir o teu entendimento. E é decorrente disso que a gente vai direto lá para Mateus, capítulo 16, versículo 1. Porque o que a gente vai encontrar nesse pedaço do Evangelho de Mateus que precede o que Kardec nos narra? A gente vai encontrar a informação que Jesus está caminhando por terras mais afastadas. Está lá. Quer dizer, ele não está naquela zona, naquela região de Cafarnaum, no contorno do lago de Genezaré, ou do Mar da Galileia, ou do Mar de Tiberíades, que na verdade trata-se de uma mesma formação lacustre muito grande, né? Então ele está longe disso, né? E esse trecho vai nos dizer também que ele é procurado pelos líderes religiosos. Bom, decorre dessa informação que a gente vai entender que ele está sendo procurado pelos líderes religiosos do movimento judaico, né? Que é composto nesse momento da história por fariseus e saduceus. Saduceus, que são sacerdotes tradicionais, né, descendentes lá da linhagem de Moisés, né, e os fariseus, que são, então, uma novidade, que são os separados, né, como eles se entendem, que estão reinterpretando as leis, né, num movimento de renovação do judaísmo, infelizmente de uma forma mais ou menos equivocada, hipervalorizando as questões rituais, né, a ritualística,
e, de certa forma, desprezando a essência, né, que tem muita coisa bacana no judaísmo, e o farisaísmo acaba desperdiçando um pouco desses recursos, né? E eles, então, esses líderes religiosos vão questionar Jesus e pedir para ele um milagre, uma coisa sobrenatural para reconhecê-lo. Então estabelecem uma condição, né, para que aí, então, cumprida essa condição, eles reconheçam Jesus. E Jesus vai dizer o seguinte para eles. Isso é literal. Até então, até aqui eu estava resumindo, e agora nós temos que ser literais, né? Jesus fala, hipócritas. Então ele é duro nesse momento. Ele é duro, firme, né? E entendamos que ele é Jesus. O que não dá a ele a liberdade para ferir o outro, e nem é isso que ele pretende. Jesus estabelece uma condição que, de fato, traduz a verdade daqueles líderes religiosos. Vamos entender que, diferentemente de nós, que temos a nossa análise a respeito do outro, mas uma análise extremamente superficial e que não determina quem de fato o outro é. Na maioria das vezes nós não sabemos nem quem somos de fato, não sabemos, espíritos de terceira ordem, o que nos caracteriza ainda é a nossa grande ignorância, né? E Jesus não, ele fala com propriedade, né? Então, que essa postura de Jesus não seja usada por nós para justificar os nossos desvarios, os nossos excessos. Jesus aqui está falando hipócrita, mas isso é um fato. Ele enxerga o pensamento daquele grupo e ele está falando com propriedade. Diferente de mim. Se olhar para um irmão e dizer, você é isso. Estou equivocado, não é o que ele é, eu não sei, eu não tenho noção de quem sou eu. Um espírito que tem aí bilhões de anos desde a sua criação, né? Então, Jesus fala com propriedade. E aí ele vai prosseguir. Sabeis distinguir pelos sinais das nuvens se haverá sol ou tormenta, mas não conseguem discernir os sinais dos tempos. Não vos será dado outro sinal, senão de Jonas. Ele conclui aí. Ele está falando de Velho Testamento. Mas como? E esses sacerdotes, esses fariseus entenderam. A gente não entende direito, né? A gente precisa, de novo, empregar aquela ideia da pedagogia pestalozziana para ir buscar o que é esse sinal de Jonas. Bom, se a gente for lá em Mateus capítulo 12, versículo 40, Jesus explica esse sinal de Jonas. Esse versículo diz assim: pois assim como Jonas esteve no ventre do grande peixe 3 dias e 3 noites, assim estará o Filho do Homem no coração da terra 3 dias e 3 noites. Então, apesar dos fariseus e dos saduceus entenderem o que ele estava falando, o trecho que ele estava se referindo, não entenderam nada, né? Porque o que esse cara está querendo dizer com o Jonas, que foi engolido pelo peixe, ficou 3 dias, o que ele vai ser engolido por um peixe também? Então, eu imagino a confusão que deu naquele momento, mas Jesus não faz um trabalho a curto prazo, né? Jesus, na verdade, o Evangelho é um trabalho que está em andamento até os dias de hoje e vai continuar. Então, Jesus trabalha assim, né? E essa informação que ele passa, e que tinha passado também no capítulo 12, notem aí, e que ele vai falar de novo lá na última ceia, é uma informação que eles só vão entender depois do episódio da crucificação, né? Então, Jesus já está plantando também nesses corações mais endurecidos uma informação que vai ser útil lá, porque a crucificação, também nós entendemos, foi fundamental para a sedimentação
do espiritismo, aliás, do cristianismo, né, dos seus ensinamentos, porque quem tiver curiosidade, lá na última ceia vai ver que os apóstolos estavam completamente confusos ainda, naquele momento. Jesus estava prestes a ser detido, elevado, ou seja, estava encerrando o seu trabalho, ele mesmo fala isso, eis que me vou, né? E os apóstolos não entendiam direito, o próprio Judas atua por conta dessa condição bastante de incompreensão, né? Coisa que ainda está presente em nós. Hoje não entendemos muita coisa do que foi dito, né? Bom, muito bem. Então, e a partir daí, Jesus entra no que é mais importante. Agora sim a gente vai entrar mais no cerne da questão, né? Ele vai dizer assim, guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Está em Mateus capítulo 16, versículo 6. Isso ele falou para quem? Para os apóstolos. Para aqueles que estavam seguindo ele, né? Guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Essa figura, essa ideia do fermento, ele vai trabalhar várias vezes. E ela é importante para nós hoje. Os discípulos vão perguntar, será que é porque a gente não trouxe pão que ele está falando desse fermento? E notem como existia uma distância entre o que ele passava e o que eles compreendiam. Jesus ensina, não é do fermento do pão, mas do fermento das ideias, dos pensamentos que se deve guardar. Gente, isso é absurdamente fantástico, né? Porque isso foi dito há 2000 anos. Só Jesus poderia dizer isso naquele momento da história da humanidade. Porque ele está fazendo uma introdução ao mundo das ideias, do pensamento, do sentimento. É o que a psiquiatria, a psicanálise, a psicologia fazem dificilmente hoje. E ele já, né? Espírito puro. É o que a gente falou. Espírito puro é outro nível de compreensão. É um espírito que já está pronto, que já transitou por todos os campos da evolução. Bom, a partir daí... vamos falar um pouquinho desse fermento também, que isso é importante. Por que fermento, gente? Por que mundo das ideias? Jesus está fazendo uma menção à questão da fermentação desse mundo das ideias em nós. Essa fermentação começa lá no campo do sentimento. Eu olho para uma pessoa e vejo naquela pessoa, possivelmente, alguém que me agrada estar ao seu lado. E já é um fermento. Ou não, eu vejo uma pessoa que me desagrada. E já é um fermento também. Então, o fermento, digamos assim, a qualidade do fermento depende do tipo de fermento que eu vou estar trabalhando. Tem fermento que é bom, tem fermento que a gente se deve, como Jesus falou, guardar-se, né? E vamos lembrar, ele trabalhou os fariseus, esses líderes religiosos, como sendo hipócritas. Então, naquele momento, ele estava falando da hipocrisia. Mas isso vale para um conjunto de fermentos que a gente vai ter aí, né? Tem o fermento do amor, tem o fermento do ódio, tem o fermento da mágoa, tem o fermento do perdão. Então, tem fermento para tudo que é gosto. E a gente tem que vigiar qual é o tipo de fermento. E ele vai nascer no campo do sentimento. Ele vai, aquele sentimentozinho, positivo ou negativo, vamos chamar assim, ele vai desenvolver um pensamento. E se eu estou vigiando, eu já estou percebendo para onde isso está me levando. Perceberam? E eu consigo me guardar ou não, ou alimentar, adubar esse fermento, né? E no pensamento ele vai desenvolver então palavras, é o próximo passo, né? O próximo campo, que esse fermento então vai crescendo e salta de um campo ao outro. E no campo das palavras, se eu continuar estimulando esse fermento, ele vai se transformar em atitudes, em ações, né? Então notem que fantástico o que tem nessa composição que Jesus nos apresenta ali, de forma muito sutil, né? De forma muito mineira, devagarzinho ali, né?
E eu acredito que eles não entenderam direito, a gente ainda não tem a compreensão do que ele queria passar na íntegra, mas a gente já consegue vislumbrar esses elementos aí. Vamos seguir. Jesus fala assim: bem-aventurados é Simão, filho de Jonas, porque não for a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Mas meu Pai que está no céu. Tá? Se a gente passa o olho assim, de forma superficial nisso, bacana, ele elogiou Simão, né? Deu um toque: ó, Simão, bacana, essa foi uma boa resposta tua. Na verdade, ele está dizendo mais, ele está falando de revelação. Ele está falando de revelação. Que revelação? Revelação que vem por intermédio do que ele chama meu Pai que está nos céus. Perceberam? Perceberam a gravidade como a coisa se modifica? Ele está dizendo que tem um vínculo entre Simão e as esferas mais elevadas. Ele está dizendo que tem um vínculo. Simão conseguiu se ligar ao que ele denomina aí meu Pai que está nos céus. Né? As esferas mais elevadas. A gente opta por essa abordagem, mas essa abordagem pode ser feita assim de outras formas. Mas o importante é entender que Simão não falou de si. Simão falou algo que veio de outro lugar, que se denomina aqui meu Pai que está nos céus. Né? E aonde nós vamos encontrar, porque isso é tão rico que não dá para trabalhar aqui nesse trecho que a gente está, nesse tempo, nesse período de tempo que nós temos para falar com vocês. Então, a gente, a semelhança do que estabelece o próprio Kardec na elaboração desse capítulo, a gente vai direcionar também, porque nota que Kardec está fazendo isso. Ele está falando assim: então nós temos que estudar aqui o capítulo 9 do Livro dos Espíritos, gente. É como se ele dissesse isso para nós, para a gente entender isso. Né? E no capítulo 9 tem um volume gigante de informações, das quais a gente selecionou 4 aqui para falar rapidamente, sucintamente, sem nos aprofundar. A primeira é a questão da afinidade como instrumento de comunicação entre o plano terrestre e espiritual. Espíritos afins que vão se relacionar conosco. Tem que ter afinidade. E o que dita a afinidade? O fermento que eu estou, né, alimentando. O fermento que eu alimento determina com quem do lado de lá que eu vou estar me comunicando. E, claro, Simão é bem-aventurado, porque olha o nível de fermento que ele tem, porque ele fala com as esferas mais elevadas, né, que vão revelar para ele alguma coisa. A revelação é essa, né? Não é que como diz Jesus aqui, como diz Simão, aliás, que Jesus é filho do Pai. A revelação é ela mesma, é a comunicação. Outro elemento que está lá no capítulo 9, a influência do plano espiritual no mundo material, né, que eles vão dizer: de ordinário são eles que vos dirigem, está lá entre as questões, né, de ordinário são eles que vos dirigem. Então, quem eu quero que me dirija? Olha como é importante a recomendação de Jesus do orar e vigiar, né, para eu estar atento ao fermento que está crescendo em mim. Né? Outro elemento, a questão da sintonia, que ela está assim, paralela à ideia da afinidade. Né? Afinidade e sintonia, praticamente ali a mesma linha de ideias. Mas no capítulo 9 vai nos colocar algo mais. E finalmente a mediunidade nos níveis mais básicos. Isso é fundamental, porque daí a gente pode estar acompanhando esse bate-papo nosso aqui e falar assim: ah, mas eu não sou médium. É sim. É sim.
Todos nós somos, porque existem níveis de mediunidade, e nos níveis mais básicos nós podemos afirmar que nós estamos 100% do nosso tempo em contato com a espiritualidade. Nos níveis mais básicos, nós vamos confundir essa relação com ideias que são nossas mesmo. A gente vai achar que a gente está pensando em determinada coisa e, na verdade, realmente estamos, né? Nós temos afinidade com essas ideias, né? Estamos sintonizados, então os espíritos não nos sugerem algo que não tenha base na nossa própria realidade. Isso é um fato. Isso é um fato. Os espíritos não fazem isso. Mas quando eu tenho afinidade com esse ou com aquele aspecto, eles vão se aproveitar dessa porta que nós deixamos aberta, né? E vão nos influir, sim. Positiva ou negativamente, dependendo do fermento. De novo, a gente volta aqui àquela alusão que Jesus faz aos fermentos, né? Então, notem quanta coisa importante lá no capítulo 9 do Livro dos Espíritos. Né? Quanta coisa fundamental, essencial. Né? Os nossos hospitais psiquiátricos, as clínicas, os consultórios estão lotados de espíritos imprevidentes, gente. Que acaba caracterizando todos nós. Em um certo nível, nós também somos imprevidentes, né? Mas, quando nós despertamos no campo das ideias esses valores, a gente tropeça e levanta mais rápido, sabe? A gente tem capacidade de voltar atrás, de desenrolar o nó que nós demos, né? Num período de tempo mais curto, né? Então esses nós não vão criando novelos gigantescos que vão nos conduzir a séculos, né? E milênios, quem sabe, ali, para que a gente possa desenredar, desfazer. Então é fundamental a gente ter mais ou menos essas noções, ainda que básicas, né? Que Jesus nos apresenta dessa revelação e que o Livro dos Espíritos vai nos esclarecer de forma mais plena. Bom, Jesus não para por aí, ele vai continuar falando para Simão, dizendo assim: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares sobre a terra estará ligado nos céus, tudo que desligares na terra estará desligado nos céus. Perceberam? Olha só como o Livro dos Espíritos fecha essa ideia. Existem segmentos religiosos, e nós respeitamos, mas que colocam Simão como sendo o chaveiro do céu. É uma chave de fato que ele tem, e ele abre, faz uma seleção, quem entra, quem não entra. E essa chave está na minha mão, está na tua mão, está na mão de cada um de nós. É isso que Jesus está falando. Não compete a Simão Pedro. Compete sim a Simão Pedro, para si mesmo, ser o detentor dessa chave, que define aonde ele entra. Mas a cada um de nós também. Então, cada um de nós também tem essa chave. E o que eu ligo, André, ligo aqui na Terra, eu ligo lá também. Perceberam? Afinidade, sintonia e a mediunidade nos níveis mais básicos. E o que eu desligo lá também. O que eu desligo aqui, eu desligo lá também. O fermento que eu alimento aqui está ligado lá. E o fermento que eu anulo aqui se anula do lado de lá. Então, temos que deixar de entender o reino de Deus como um local geográfico. Porque lá no livro Boa Nova, no capítulo que se intitula Primeiras Pregações, a gente vai encontrar o sacerdote Anã perguntando para Jesus: o que é esse reino? Eles estão em Jerusalém. O sacerdote Anã chega, né, com uma postura arrogante e quer questionar. Aquele chama de Nazareno, né, de Galileu. Nazareno, Galileu, eu acho que é Galileu. Mas de qualquer forma, ele
tenta humilhar Jesus. E ele começa a fazer algumas questões, algum questionamento, e num determinado ponto ele fala assim: que reino é esse que tu está querendo construir? E Jesus vai responder assim: o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Eu acho que essa é a definição mais esclarecedora, para mim pelo menos, a respeito desse reino de Deus, que é obra divina, ou seja, da divindade. É uma obra de Deus, é um trabalho em andamento de Deus, aonde? No coração. Então não é geográfico, é no coração. Não é o céu, o reino de Deus. É aqui dentro, né? E olha só que ele fala: a chave, eu tenho a chave do reino de Deus que está dentro de mim. Não é bacana? Então, se eu estou para cima, é porque eu estou sabendo ligar coisas de forma inteligente. E se eu estou para baixo, se eu não estou bem, eu não estou sabendo usar essa chave, né? Então, inspira maiores, um maior esforço na busca pelo esclarecimento, para que eu possa usar de maneira mais eficiente essas chaves que Jesus naquele momento oferece ao Simão Pedro, mas que ela é algo que está disponível para cada um de nós. E essa chave a gente usa a nosso bel prazer. Perceberam como tem coisa bacana aí que nem sempre está explícita, né? E o que você liga na terra, você liga nos céus. Quer dizer, você estabelece uma sintonia com aquilo que você busca, com aquilo que você procura. Não é isso que Jesus fala? Buscar e achareis. Bater e abrir-se-vos-á. Está nessa linha de entendimento. Isso é fato. Que tu busca, tu acha. Porque tu está vinculando essas energias, né? E tu está abrindo portas. Ó, bater e abrir-se-vos-á. A porta abre. E aí entra quem você está procurando. Quem eu estou procurando todos os dias. A gente fala: não sou médium. É assim. É assim. Nem que seja nos níveis mais baixos, nem que seja de forma inconsciente, somos médiums, sim. Bom, em outras palavras, a gente poderia dizer: pois onde estiver seu tesouro, aí também estará seu coração. Ó, coração, reino de Deus. Não se pode servir a dois senhores, não se pode servir a Deus e a Mamon. Quer dizer que você não pode ser rico e ser uma pessoa dedicada a Deus, né? Ele está falando Mamon, valores materiais. Se a minha consciência se prende nos elementos materiais como finalidade da minha existência, não dá para... Porque a finalidade é uma só, é isso que ele está dizendo. Qual a finalidade da tua existência? A matéria ou o espírito? Em tese, a matéria é um meio, não um fim. Então eu estabeleço uma vida que me dá suporte, que me dá condições de trabalhar o meu eu espiritual. Por intermédio dos valores materiais, eu vou atender às minhas necessidades de satisfação, gente. Aquela ideia que a TV passa, a televisão, as propagandas vão oferecer o carro do ano que vai te deixar feliz. Tudo é isso. Toda a linha publicitária te oferece um bem e fala que com aquele bem você vai ser feliz. Não, isso é mentira. Com aquele bem você vai satisfazer uma necessidade. A satisfação, ela é um elemento vinculado ao concreto. A felicidade é um elemento vinculado, é um sentimento que se vincula ao abstrato. Ela já é sentimento por si só. Então, vinculado a elementos abstratos. O carro não te deixa feliz porque é concreto.
A TV não te deixa feliz, a casa com piscina não te deixa feliz, porque é concreto. Ela satisfaz uma necessidade sua. Então, buscar em Mamon a satisfação, os elementos que nos são necessários para que eu siga em frente, e em Deus, aí sim a felicidade. E felicidade é fim, é isso que todo mundo quer, né? Então, por consequência, Mamon é um meio para você atingir o fim. Quando Mamon vira fim, você entra exatamente nessa questão que Jesus nos apresenta, porque você só serve aos elementos que você elencou como sendo atividade fim. E não dá para servir ao outro. E a gente reserva, estamos nos aproximando já do final do nosso bate-papo, a gente se reserva agora, nessa reta final, a falar um pouco do personagem principal da história que Jesus se reporta, que é Simão, né? Simão, que é conhecido por diversas formas de tratamento, né? Ele é Simão, ele é Pedro, ele também é chamado de Cefas, Cefas que é Pedro em grego, também, né? Pedra, aliás. Cefas é pedra em grego. Também é chamado pela forma de tratamento Simão Pedro, e ainda Simão Bar Jonas, ou seja, Simão filho de Jonas, né? Então, quando nós estivermos lendo os evangelhos, se você ouvir qualquer um desses nomes, é a mesma pessoa, né? E quem é Simão? Simão, ele é um pescador de Cafarnaum. Cafarnaum, na Galileia, né? E ele é o irmão do apóstolo André. Aliás, o livro Jesus no Lar, ele vai acontecer inteirinho na casa desse homem, desse pescador, né? Lá em Cafarnaum. Todas aquelas reuniões narradas lá pelo espírito Neio Lúcio, essas reuniões acontecem na casa do Simão. E a gente extrai do capítulo 26 do livro Boa Nova, um capítulo que se intitula A Negação de Pedro, né? Um trechinho que nós vamos analisar esse espírito fantástico, este que é uma referência entre os apóstolos, né? Para também identificarmos nele as nossas próprias falibilidades, gente. É importante nós entendermos que somos todos falíveis. Simão também era, apesar de ser citado nesse trecho aqui como um bem-aventurado pelo próprio Jesus. Então a gente vai ver nesse capítulo 26, e eu recomendo a leitura dele, sabe? Profundamente. Recomendo a vocês que leiam o capítulo 26 do livro Boa Nova, né? O livro todo é fantástico, mas para a gente conseguir aprofundar um pouquinho mais essa informação. Mas a gente vai ver, esse capítulo acontece lá na última ceia, né? E a gente vai ver Pedro incapaz de entender a grandeza de Jesus e a limitação dele mesmo. E a gente se coloca, nesse momento, nessa mesma condição. Porque a gente vai falar assim algumas vezes, nossa, nós temos o Espiritismo, e eu já estudo há tanto tempo, e eu já entendo bastante coisa, e a gente começa a achar que a gente é extremamente forte. E não somos. Não somos. Né? E aí essa postura de Simão Pedro leva o Cristo a ensinar a fazer a seguinte colocação. Ele fala assim: tua inquietação te faz credora de novos ensinamentos. A experiência te ensinará melhores conclusões, porque em verdade te afirmo que essa noite o galo não cantará sem que me tenhas negado 3 vezes. Quer dizer, a inquietação faz credora de novos ensinamentos.
Quantas vezes nós nos inquietamos com os nossos irmãos, com os nossos amigos, por ver o rumo que eles estão tomando e que não nos agrada? E é o próprio Jesus que vai fazer essa recomendação: não se turbe o vosso coração, né? Quer dizer, do lado de fora pode ter turbulência, mas no coração, que é o reino de Deus, não. Esse coração nós devemos buscar preservá-lo, né? E aí Jesus está falando: a tua inquietação faz credores de nós, tem que saber mais, tem coisa para a gente aprender, também nós, sabe? Quando a gente achar que a gente sabe bastante, tem coisa para a gente aprender também, né? E ele fala que só a experiência que vai ensinar. É daí que a gente vai passar por algumas experiências nem sempre muito prazerosas, mas fundamentais, né? E ele fala assim: Simão, essa noite mesmo você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. E já era noite ali. Vamos lembrar, era a última ceia. A ceia começava à noite. Então já estava noite adentro lá. E ele falou: antes do galo cantar, antes do sol nascer, tu vai me negar 3, não é uma vez, 3 vezes. Esse Simão que falou: não, eu posso te seguir, eu tenho condições. Então, nesse episódio, que é narrado no Novo Testamento e também no livro Boa Nova, a gente vai encontrar elementos nas duas fontes, né? E aí eu falo, para aquele que tiver mais curiosidade, leia os dois. Leia lá os episódios da última ceia e leia o capítulo 26 do Boa Nova, né? Ele vai demonstrar que a invigilância pode nos conduzir a tristes episódios. Daí a recomendação, que a gente já falou algumas vezes aqui, do orar e vigiar, e nós falamos para nós mesmos, tá? Baseados na nossa experiência recente. A gente acaba tropeçando reiteradas vezes, né? E é só graças a essa doutrina abençoada que nós não ficamos mergulhados no lodo da raiva, da mágoa, e podemos nos libertar dessas algemas com o santificado remédio do perdão que Jesus oferece também a Simão, né? Recomendando que não perdoe 7, mas 70 vezes 7, né? Então, mas aí Jesus vai complementar esse ensinamento, né? Ele vai dizer assim, porque Simão Pedro, depois dessa afirmação de Jesus, que fala assim: você vai me negar nessa noite ainda 3 vezes antes do galo cantar. Simão Pedro vai falar: mas mestre, tu acha que eu sou ingrato? Que eu não entendi o que você me passou? E ele fala assim, de uma maneira como magoado com essa colocação de Jesus. E Jesus vai dizer assim para ele: não te suponha ingrato ou indiferente aos meus ensinos. Tu não é ingrato. Tu tem no teu coração a gratidão. Tu não é indiferente, tu está atento, tu quer aprender. E aí ele diz assim: mas vai aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil que perverso. Somos nós, meus irmãos. É a nossa fragilidade. É quando você olhar para um irmão que se equivocou, que nós possamos ver esse irmão também como um irmão frágil. Que nós possamos evitar condená-lo à perversidade. Jesus ensina a Simão e ensina a nós também. O campo das nossas fragilidades. O que vai diferir bastante de Simão, a partir daí, é a capacidade de ouvir o galo cantar. Porque Simão, de fato, nega Jesus.
Mas quando o galo canta, ele se recompõe. Ele modifica o seu comportamento. Então, que nós possamos, nessa manhã de domingo tão produtiva, refletir sobre as nossas próprias fragilidades, educando-nos a partir dos nossos pensamentos, educando e cuidando do fermento que nutre o sentimento, o pensamento, a palavra e a atitude. E que quando, pela nossa fragilidade, nós não conseguirmos implementar isso, que nós compreendamos que nós e o nosso semelhante temos muito mais fragilidade do que perversidade. Essa ferramenta vai nos facultar a liberação da mágoa, vai nos facilitar